do dia 1 de outubro de cada ano em Pequim, mostrando o que as Forças Armadas chinesas possuem de mais moderno, desde os mísseis nucleares até aos drones, não são mais do que a exibição de um longo processo de modernização militar que começou em 1901. China at War, 1901-1949, autor Edward L. Dreyer. De facto, desde 1901 a 1949, ou seja, quase meio século, foi o período em que a China esteve mergulhada na Guerra Civil. E tudo começou com a decisão do governo imperial Manchu, em 1911, de seguir o exemplo do Japão e modernizar as suas forças armadas. Bom, diga-se que o setor militar foi sempre o mais frágil e o menos considerado da história da China. O Império preferiu sempre construir muralhas do que militarizar a sociedade. Foi sempre assim. Mas o exemplo humilhante da Guerra do Ópio, em meados do século XIX, por um lado, e o oposto que foi a militarização do Japão e as suas vitórias sobre os exércitos ocidentais, nomeadamente na guerra contra os russos, ao abrir o século XX, tiveram um efeito determinante entre as elites, que foi a de seguirem o exemplo do império rival, o do Sol Nascente. Lembro de ter lido, creio que na revista Tassi Yankuo, de João Marcos Pereira, a excelente publicação que tratava temas do Extremo Oriente, um artigo descrevendo um exército chinês medieval, com espadas e lanças, já em finais do século XIX, quando as espadas e as lanças já tinham desaparecido em todo o mundo e as metralhadoras traziam o seu caminho tremendo através dos campos de batalha. Pois, se o consenso no que respeita à modernização das estruturas militares era evidente, já o mesmo não se podia dizer da política. Neste campo, era a fragmentação e a discórdia que seria levada a vias de facto depois de numerosos pronunciamentos frustrados, como o levantamento do Wuhan e a proclamação da República em 1911. Claro que a República não era consensual também e o processo começou a correr logo mal quando o primeiro presidente, não estou a falar de Sun Yat-sen, mas do Marshal Yuan Shikai, a quem Sun entregou o poder. Bom, Yuan Shikai, mal chegou a presidente, decidiu autoproclamar-se imperador, o que teria feito se não tivesse morrido nesse momento. A sua atitude exacerbou a guerra e dividiu a China em numerosas repúblicas independentes lideradas pelos senhores da guerra. Enquanto isso, o país via morrer milhões e milhões de pessoas desamparadas. A tornar ainda mais caótica a situação, surgem no horizonte os japoneses com a sua máquina de guerra e lá vem mais um cataclismo. Este, no entanto, parece ter sido o definitivo. Depois de quase meio século de guerra, a China estava cansada. Daí o facto do Exército Vermelho de Mao Tse-tung, sem grandes meios bélicos, acabar por conquistar as almas do povo e derrotar os desmoralizados nacionalistas, também eles fartos da guerra, diga-se, e mergulhados na corrupção. Este livro termina com a debandada em glória do Kuomintang, em fuga, e o ponto final na guerra posto pelos comunistas. Este livro, apesar de abordar necessariamente aspectos políticos e sociais, é um estudo que se cinge praticamente à história militar. Resta falar do autor, Edward Dreyer, que era um historiador americano, desaparecido em 2007, com 67 anos de idade. Ele nasceu em Santiago, formou-se em Harvard, mas fez a sua carreira como professor de História na Universidade de Miami. Perito na dinastia Ming, era casado com June Dreyer, que era também sinóloga e presidente da Associação Americana de Estudos Chineses. Este exemplar que aqui tenho é uma edição da Longman Group, produzida em Singapura em 1995. Volto para a semana com mais livros e mais autores.